E aí, pessoal? A nós aí. Então, a gente vai começar agora com essas aulas online, porque a gente vai tentar diminuir nossa distância e isso é muito bacana porque eu tô cheio de saudade de vocês, né? E aí eu preciso, antes de começar a aula, dizer para vocês que eu não tô sozinho nessa. Tudo que vocês estão vendo aqui está sendo com a parceria do John Design, é um cara, um amigo meu, um amigozaço assim, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, ele está me ajudando pra caramba e eu quero dizer para você que ele trabalha com comunicação visual. Então, se você tem empresa, seus pais, enfim, alguém que você conheça nesse momento aí de quarentena que tá bombando essa prática de fazer tudo virtualmente, conta com ele. Aqui embaixo vai ter o link da sua página no Instagram, nas redes sociais, vocês entrem em contato com eles aí, vocês vão ter aí uma nova cara na empresa, enfim, naquilo que vocês precisam ter uma mudança aí em relação à comunicação visual. É o melhor que nós temos, tá, gente? Acredita no que eu tô falando. Valeu? Vamos para a aula? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, a gente está longe, a gente está distante, mas eu quero estar perto de vocês aí por essa tela do celular ou do computador. Então, para isso, a gente vai estar aí junto nesse tempo de quarentena. No último vídeo, a gente viu período simples. A gente entendeu lá termo essencial, termo integrante, termo acessório, fechamos. E sabendo sempre que o período simples é aquele que é composto por apenas um verbo. Dentro da frase, que é o enunciado de sentido completo, funciona, tem um único verbo que começa com letra maiúscula e vai até o ponto. Recapitulando, frase, o enunciado que faz sentido, começando com letra maiúscula, indo até um ponto, seja ele qual for, ok? Oração é aquilo que se relaciona dentro de uma frase em torno de um verbo. Se eu tenho um único verbo, meu período é simples. Se eu tenho mais de um verbo, meu período é composto. E aí eu tenho que analisar verbo a verbo dentro daquela frase. Tá certo? O meu período composto pode ser de duas formas. Pode ser o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. A gente vai ver então o período composto por coordenação. Vamos lá? Olha só, o período composto por coordenação ele acontece quando as orações dentro daquela frase elas têm uma relação de independência, que não depende, ok? Então eu não tenho relacionamento entre eles que faça com que eles precisem um do outro para funcionar. Eles estão juntos, eles agregam a ideia ou a informação, mas eles não precisam um do outro para que você entenda. Tá certo? Esse é o princípio da oração coordenada. Então, como é que eu vou fazer isso? Olha só, ela pode ser ligada a uma outra por conjunção ou sem conjunção. Vamos ver um exemplo aqui? Vocês sabem que a conjunção, porque a gente já fez um trabalho sobre isso. Então, eu estou tranquilinho aqui, porque se você tiver alguma dúvida, você vai pegar no seu caderninho, no seu material, para a gente poder sanar isso aí. Olha aqui o exemplo. O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Eu tenho alguns verbos nessa frase, maiúscula, ponto. Essa é a frase. E aí eu tenho partiu, ganhou, sumiu. Eu tenho três verbos. Se eu tenho três verbos nessa oração, quer dizer que eu tenho se eu tenho três verbos nessa frase, quer dizer que eu tenho três orações nessa frase. E aí eu tenho que avaliar uma a uma separadamente. O carro partiu. Você consegue entender, certo? Partindo do princípio que o sujeito é o mesmo, eu vou repeti-lo para fazer uma nova frase. O carro ganhou. Ok. O carro ganhou velocidade. Ok. Você consegue entender. O carro sumiu na estrada. Você também consegue entender. Ou seja, essas orações independentes não fazem relação uma com a outra para que você entenda o que está sendo falado. Então é muito tranquilo isso aqui, né? Qual é a diferença que existe aqui? Duas dessas orações eu não tenho uma conjunção iniciando, que é a primeira, o carro partiu, primeira oração, não tem conjunção. Ganhou velocidade, inicia-se também sem a presença da conjunção. Já a terceira eu tenho a conjunção e, que vai introduzir a última oração coordenada. Isso é importante, gravem aí. Essas duas não começam com conjunção e a última já começa com conjunção, tá certo? Então vamos lá, para a gente entender quais são os tipos de orações coordenadas, eu vou pegar agora o exemplo que eu dei atrás para você poder fazer sentido para você aí.
Eu tenho dois tipos de orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas, ok? Síndeto é significado de conjunção, ok? A é prefixo de negação, então aí a gente já mata o esquema. A sindética não tem conjunção, sindética tem conjunção. Vem comigo. As orações coordenadas assindéticas não são introduzidas por conjunções coordenativas e essas orações devem sempre ser separadas por vírgula. Ou seja, assim que acaba a oração coordenada assindética, você tem que começar colocar uma vírgula para começar uma nova coordenada também assindética. E a coordenada sindética, ela é introduzida por conjunção coordenativa, ok? Ok? Então pensa na sua cabeça aí. Orações coordenadas, duas classificações. Assindética, sem conjunção, sindética, começando com conjunção. Tá certo? Partindo daí, a assindética você já matou a classificação e encerrou o assunto para ela. Deixa ela quietinha no canto. Já a sindética traz pra gente algumas questões. Vamos ver? Olha os exemplos aqui, ó. A assindética: raspou, achou, ganhou. Olha aí. Não tem nenhuma conjunção começando. Só vírgula separando as orações. Eu tenho três orações assindéticas. Embaixo, recebeu a notícia e deu pulos de satisfação. Recebeu a notícia é a minha primeira oração. E deu pulos de satisfação, minha segunda oração. Se eu digo assim, olha só, gente, ele deu pulos de satisfação, você entendeu? Com certeza você entendeu. Ele recebeu a notícia, você entendeu? Você entendeu. Elas são independentes. Quando eu junto, eu coloco uma conjunção para manter essas duas frases isoladas em uma frase só. Eu uno essas duas frases em uma única frase com duas orações. Aqui, essa oração, a segunda, ela vai ser sindética, porque eu comecei com a conjunção coordenativa e. Diferença é só essa. Assindética sem conjunção. Sindética contém conjunção. Ok? E aí que vem o problema. Como eu falei, a oração assindética terminou, fechou, acabou o assunto. A sindética, ela pode ser classificada de 5 formas diferentes. E nada nesse mundo é fácil. Por que as orações coordenadas seriam? Tô zoando. É facinho, você vai pegar isso mole. Olha só. As orações coordenadas sindéticas aditivas é aquelas que dão ideia de adição, de soma, acrescentam uma ideia à oração anterior. Veja bem, até uma ideia negativa pode ser uma ideia. Não sou de matemática não, mas eu aprendi lá na 7ª série que menos com menos é mais. Negativo com negativo está acrescentando uma ideia negativa. Então ela também vai ser aditiva. Vamos ver aqui o exemplo, olha só. Saiu cedo e voltou tarde. Saiu cedo é a primeira informação que eu tenho. E eu vou acrescentar essa informação Vou acrescentar uma outra informação a essa primeira. Saiu cedo, primeira informação. Qual é a segunda? Voltou tarde. Então eu estou adicionando uma ideia. Essa é a oração coordenada sindética aditiva. E aí tem algumas conjunções que elas são meio clássicas. Não quer dizer que serão só elas, mas são clássicas. E, nem, mas também, mais ainda. Não só comeu bolo, mas também comeu torta, ou como também comeu torta. Então eu estou acrescentando uma ideia, tá certo? Segunda oração que a gente pode classificar as coordenadas sindéticas em adversativas. Uma ideia contrária. Uma coisa que a gente pensa assim, eu espero que aconteça aquilo e acontece o oposto. Veja bem aqui, olha só. Saiu cedo, mas chegou atrasado. Quem sai cedo, teoricamente, chega na hora. Mas não aconteceu isso, ou seja, uma ideia adversa. Uma oposição de ideia em relação, sempre vai ser assim, em relação ao termo anterior. Se esse termo aqui está dizendo que vai acontecer alguma coisa, espera-se que na outra oração você tenha a confirmação daquela informação. Só que nesse caso aqui ela vem oposta, ela vem contrária, adversa. Por isso eu chamo ela de oração coordenada sindética adversativa. Quais são as orações clássicas das adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, senão, e mais uma gama aí também de conjunções. Adversativa, ok? Aí eu vou ter também as alternativas. Lembra da sua mãe?
que ela fala assim, ó, ou você lava a louça, ou eu vou arrancar o seu fígado. Sua mãe está te dando uma alternativa. Isso é conjunção, isso é oração coordenada sindética alternativa. Ela usa uma opção para você, ela te dá uma opção para você escolher, tá certo? Ou você estuda ou você trabalha. Em casa você não vai ficar aqui fiscalizando a natureza. Ou você estuda ou você trabalha, a sua mãe falando isso para você. E no caso da quarentena, a sua opção é fazer os dois, porque você tem tempo de ficar em casa, trabalhando, ajudando sua mãe a fazer as coisas e estudando também, assistindo minhas videoaulas. Estou de olho em você, hein? Então, olha só. Ou, nesse caso aqui, as duas são coordenadas sindéticas, porque as duas são introduzidas por conjunção coordenativa, tá certo? Deu uma ideia de opção, deu uma opção, uma alternativa para você, ela vai ser coordenada sindética alternativa. Olha aqui, ou e ou, já, ou já, ora você faz isso, ora você faz aquilo outro, enfim, são as conjunções coordenadas alternativas. Fechado? Aí eu tenho também as conclusivas, que dão ideia de conclusão. Parece redundante, mas é isso mesmo, é facinho. Elas concluem em relação à informação anterior. Não saiu cedo, logo chegou atrasado. É isso que se espera. É o oposto da adversativa. Lembra que a adversativa seria mais ou menos assim, ó. Não saiu cedo, porém chegou na hora. Por exemplo, adversativo. Mas aqui não, quem não sai cedo, chega atrasado. E ele chegou atrasado, ou seja, questão óbvia, concluiu a questão. Ele chegou atrasado, logo, melhor, não saiu cedo, logo, chegou atrasado. Fechou? Deu uma ideia de conclusão. E quais são as conjunções aí mais usadas na oração conclusiva? Logo, pois, portanto, então e outras tantas aí que você tem no seu caderno. Fechado? E por último, mas não menos importante, a gente vai ter as coordenadas sindéticas explicativas. E elas vão dar uma ideia de quê? De quê? De quê? Explicação, muito bem. E aí o que acontece? Eu vou explicar o porquê aconteceu aquilo. Saia cedo, pois o trânsito está intenso. Eu estou explicando por que você tem que sair cedo. Entenderam o esquema? Então, a própria frase, ela te dá o norte. Não tem muito mistério nisso. É claro que é importante você saber as conjunções, é importante. Mas você pode, pela ideia da frase, chegar a essa conclusão. Peraí, o que ele está dizendo? Ele está adicionando uma ideia? Ele está me dando uma ideia ao contrário, me dando uma escolha, uma opção? Ele está concluindo, está me explicando o que ele está fazendo. Você vai saber. É só você ter um pouco de feeling aqui na interpretação do texto. Tá certo, gente? Agora eu quero fechar com vocês sobre a pontuação dessas aulas, ó, a pontuação dessas orações coordenadas, tá certo? Como é que eu vou pontuar isso aí? Separe-se por vírgulas. O quê? Mamãe é linda, meiga, carinhosa, amiga de todas as horas. Todas as orações coordenadas assindéticas terão que ser separadas por vírgula. Acabou a oração, vírgula. Acabou a oração, vírgula. É o que ele está fazendo aqui, ó. O garoto chegou, vírgula. Guardou seus objetos, vírgula. Debruçou sobre a mesa sem nada dizer. Fechou. Ok? Então, toda oração coordenada assindética separada por vírgula. E as sindéticas, como é que elas são separadas? Vamos lá. Olha só, eu vou separar por vírgula as adversativas, as conclusivas e as explicativas. Exemplo aqui, ó. Não pude comparecer ao aniversário, vírgula. Contudo, enviei meu presente. Essa vai ser o quê? 3, 2, 1. Muito bem, adversativa. Essa aqui, ó. Não fui ao seu aniversário, mas trouxe o presente hoje. Qual vai ser a classificação dessa? 3, 2, 1. Adversativa de novo. Muito bem, parabéns. Então, mas se ela fosse conclusiva ou explicativa, ela também teria que ser separada por vírgula. Ok? E vamos lá então, olha só. Separam-se por vírgulas as orações coordenadas aditivas. Quando? Primeiro, sujeitos diferentes. Lembra que eu falei que o sujeito era mesmo, por isso que eu repeti o sujeito nas orações? Aqui ele vai ser diferente. Se ele for diferente, você tem que separar ele por vírgula. O rapaz nem se preocupou em se explicar e seu pai também não fez questão de saber. Quem é o sujeito da primeira oração aqui? O rapaz. Consegue ver isso para mim? Comigo? Olha só. Quem não se preocupou? O rapaz, sujeito.
Quem não fez questão de saber? O pai. O pai é o sujeito da segunda oração e o rapaz da primeira. Quando eu tenho sujeitos diferentes na mesma oração, eu tenho que separar essa oração por vírgula, mesmo tendo a conjunção e depois, ok? Mas se o sujeito for o mesmo, a oração não tem separação de vírgula. Ele estuda, vírgula, e trabalha, vírgula, e faz serviços extras, vírgula, e ainda encontra tempo para se divertir nos finais de semana. Quando é que eu vou usar essas vírgulas? Ou por que eu usei essas vírgulas? Para acentuar a repetição. Eu faço de propósito, entende? Eu quero dar uma enfatizada. Olha só, ele não estuda. Ou melhor, ele estuda e trabalha, faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir nos finais de semana e vem para cá para fazer videoaula para os alunos e faz não sei o que, e faz não sei o que lá, e os alunos e vem tudo com vídeo, tá certo? Porque você está enfatizando, querendo dar uma moral pro cara aí, que nesse caso esse cara sou eu, tá bom? E aí vem por último aqui, ó, queria arrumar sua casa e não conseguiu. Quando ela tiver um sentido de oposição. Nesse caso aqui, ela não é aditiva, ela vai ser adversativo. O e pode ser adversativo. E quando isso acontece, você tem que colocar vírgula. Lembra que eu falei que as adversativas são separadas por vírgula? Tem que ser aqui também, ok? Separa-se por vírgula as orações coordenadas sintéticas alternativas quando pronunciadas com pausa. Fale agora, ou cale-se para sempre, vírgula. Ou limpa a casa, ou sai daqui, põe-se para fora, vírgula. Quando você vai enunciar isso com pausa, tá certo? Você vai na esquina ou vai na praça? Não tem vírgula aí. Agora, quando eu for trazer uma informação que você tem que refletir, que pensar, que enfatizar, aí você coloca vírgula, tá? Faça isso, vírgula. Ou nunca mais eu olho na sua cara. Você vai ter que colocar vírgula aí. Mentira, eu vou olhar na sua cara amanhã, se Deus quiser. Para fecharmos e um revisional aqui rapidinho, a sindética é a sindética quando não tem conjunção introduzindo, muito bem. Já a sindética vai ser introduzida pela conjunção. Você tá top, fera. E se for sindética, eu tenho 5 classificações. A aditiva dá a ideia de acréscimo. A adversativa, a ideia vai ser oposta, oposição, adversidade. Alternativa, você vai ter uma escolha. Lembra da sua mãe mandando você estudar ou então lavar a louça, se você vai optar por lavar a louça, porque você não gosta de estudar, eu sei, mas isso vai mudar na sua vida. Conclusiva, vai fechar uma questão, uma ideia de conclusão mesmo. E explicativa dá uma ideia de justificativa, o motivo pelo qual aquilo da frase anterior, da oração anterior está acontecendo. Fechamos aqui as orações coordenadas. Qualquer dúvida, me procura via as redes sociais, ou grupo de WhatsApp, ou a plataforma, enfim, ou aqui embaixo nos comentários. Se você não for meu aluno, se tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente está à disposição aí para tentar fazer com que essa quarentena seja um pouco menos complicada no processo de ensino-aprendizagem, viu? Foi bom demais estar com vocês esse tempo e até a próxima videoaula. Um abração. Beijo.